Apresentando o nosso próximo palestrante, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Neuropedagogia, além de mestrando em Educação pela Universidade Jaén, Espanha. Sócio da Anima Educação S.A., presidente do Conselho de Administração da Roper Educação, do Instituto Roper e do Instituto Anima. Chegando a Foz do Iguaçu, diretor-presidente da Uniamérica, com preceitos para uma aprendizagem em que o aluno desenvolve e aprende com projetos. Rion traz uma nova maneira de ensino para a cidade e proporciona um novo caminho para a conquista de um espaço no mercado de trabalho. Convido o diretor-presidente da Uniamérica, professor Rion Braga. Bom, gente, muito boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente ao convite do Denis, da Família Sem Fronteiras. Para mim, não só é uma grande honra estar aqui, uma oportunidade. Me sinto até constrangido falar junto com pessoas que tiveram e têm uma influência tão grande no desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu. Nós chegamos recentemente para iniciar essa contribuição e já estamos aqui falando com pessoas que efetivamente têm uma contribuição muito relevante. Espero poder honrar à altura de tantas contribuições e poder também dar nossa parte de contribuição nessa realidade. Bom, eu queria mostrar para vocês, enquanto eles colocam lá a apresentação, mostrar para vocês rapidamente uma realidade muito interessante para que vocês possam ver o papel relevante da educação em relação a esse futuro da cidade, futuro da nossa região. Todos os grandes locais de desenvolvimento no mundo que nasceram e trouxeram um desenvolvimento econômico sustentável para aquelas regiões, o progresso em nível mais significativo, né, eles começaram a partir de uma realidade educacional diferenciada. Os grandes locais do mundo, desde do que vocês conhecem mais popularmente na imprensa, como o Vale do Silício, na Califórnia, ele só foi possível existir a partir de um conjunto de universidades que lá se formaram, como a Universidade de Stanford, entre as 3 melhores do mundo, a Universidade de Califórnia, Carnegie Mellon, quer dizer, instituições de ensino de referência que se formaram a partir dessa necessidade. Eu vou falar apenas de 3 coisas: desenvolvimento, o ciclo virtuoso e o papel da Uniamérica nesse ciclo. Ficou ali fora do foco, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma parte da leitura disso daí. Se não der para ajustar, não tem problema. Mas olhem que interessante no mundo. Eu estava dando um exemplo para vocês do Vale do Silício da Califórnia. Vocês sabem, empresas como o Google, a Apple, grandes empresas mundiais lá dentro, nasceram porque tinham um ambiente educacional privilegiado. Assim aconteceu também com o Silicon Valley em Israel, assim o Vale do Silício da Índia, o da Inglaterra, e os vários ambientes de desenvolvimento mundiais. As regiões onde catalisam fortemente o desenvolvimento têm por trás delas importantes instituições educacionais, seja no âmbito da educação básica ou no âmbito da educação superior. No Brasil também não é diferente. Os clusters calçadistas e moveleiros do Rio Grande do Sul nasceram e prosperaram com base em importantes universidades locais, comunitárias, que desenvolveram e qualificaram as pessoas desses locais para trabalharem lá. Universidades como a Fevale, a Univates, o Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí, que trouxe fortemente o desenvolvimento de mais de 150 empresas de eletrônica para uma cidade de 40 mil habitantes, né? Só pôde acontecer porque tinham instituições educacionais por trás, fomentando o desenvolvimento das pessoas naquela região. Tem um caso bem conhecido como o nascimento do Vale da Tecnologia em São José dos Campos, que nasceu a partir do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e lá surgiu uma das maiores empresas brasileiras, que é referência mundial, a Embraer, que só pôde também ter nascido porque tinha um suporte de educação por trás daquela realidade. E aí, nesse exemplo, teve um caso interessante, que o fundador da Embraer, o Dr. Osiris Silva, que foi ministro também do desenvolvimento, foi presidente da Vale, da Petrobras, e passou por tantos cargos importantes, mas fundador da Embraer. A gente trouxe ele a Foz do Iguaçu recentemente, há alguns meses, para visitar a Uniamérica, a Cognópolis, a Itaipu, que ele já conhecia, claro. E ele estava contando numa fala dele assim, ele falou: a Embraer só foi possível nascer porque existiu o ITA.
porque existia uma universidade, uma instituição de ensino que dava suporte a isso. Mas não era suficiente uma instituição de ensino. Só o ITA não era suficiente para nascer Embraer, porque em nenhum país, quando você vai imaginar que um país como o Brasil teria condições de ter uma empresa de altíssima tecnologia, que é a fabricação de aviões, entre as 4 maiores e melhores do mundo, né? Ninguém imaginava isso possível na época para a realidade socioeconômica e de desenvolvimento do Brasil naquele momento. Então, ele me disse assim, a explicação para isso é, para além da universidade que existia, eram as pessoas certas, no lugar certo, com a motivação correta e acreditando que aquele sonho era possível. Interessante, isso me chamou a atenção na palestra dele, eu fiquei bastante impressionado com essa fala, e seguimos adiante nas visitas. Ele visitou longamente a Cognópolis, visitou a Uniamérica, visitou algumas coisas, e ao final, eu levando ele para o aeroporto, ele me disse uma coisa, olha, fazia mais de 30 anos que eu não via, num lugar como eu vi em Foz do Iguaçu, aquele mesmo ambiente que eu vi dentro do ITA quando nasceu a Embraer, quando nasceu o projeto do Embraer. Ele disse, aqui eu encontrei o mesmo ambiente, com certeza, entre aspas, novas Embraeres vão nascer em Foz do Iguaçu, porque lá tem um ambiente para isso. Em tudo que eu vi aqui nesse um dia de visita que eu passei aqui nessa região. Do ponto de vista da educação, evidentemente, 2 elementos são muito importantes. Nenhum desses grandes clusters, vales e grandes polos de desenvolvimento econômico do mundo nasceram, como eu disse, sem uma educação de qualidade. Para isso, você precisa de 2 coisas, ou melhor, 3 coisas para isso acontecer. Você precisa essa educação numa quantidade suficiente para, numa qualidade suficiente para e numa integração com o desenvolvimento regional adequada para que isso aconteça. Sem esses 3 elementos, isso não acontece. Nós já temos fartamente o primeiro deles. A quantidade suficiente para já temos. Agora estamos perseguindo os 2 outros elementos para formar essa tríade que nos qualifica a ser, talvez, o novo Vale do Silício brasileiro ou latino-americano aqui na nossa região. Quantidade de educacional, para além dos esforços que o município e o Estado vem fazendo na educação básica, que, como a gente sabe, o IDEB de Foz do Iguaçu é acima da média nacional, que é um esforço que precisa ser incentivado, ajudado, acompanhado, para que seja cada vez mais crescente, e a gente está fortemente ligado nessa necessidade, acompanhando e dando todo o apoio para que isso aconteça, dando todo o apoio à Prefeitura e ao Estado para que isso aconteça. E na educação superior, como eu disse a vocês, quantitativamente isso já acontece. Para uma cidade, da quantidade de habitantes que tem em Foz do Iguaçu, nós já temos uma quantidade muito desproporcional de instituições de ensino superior, de quantidade de cursos e quantidade de vagas. Nós temos aqui hoje uma instituição federal de referência, a UNILA, que ainda nem chegou no auge, quer dizer, está começando os primeiros passos e vai chegar, obviamente, numa quantidade e numa qualidade de referência no Brasil, e agora com um salto que ela tem a partir do início do seu curso de medicina e a partir da autorização agora para 24 novos cursos que começam no ano que vem, né, somando a um pouco mais de uma dezena de cursos que ela já tem hoje, transformando fortemente a nossa realidade. Junto com uma universidade federal, nós já temos uma universidade estadual, com uma unidade muito forte e representativa em Foz do Iguaçu, uma faculdade comunitária, que é a Uniamérica, que eu já vou falar para vocês dela, e 4 faculdades particulares, um Instituto Federal Tecnológico, né, a Itaipu e o PTI, que investe profundamente em educação o tempo todo, e todo o bairro da Cognópolis, com todo o grupo, que hoje já chegam a quase 800 pessoas, que nos últimos anos vieram de todos os estados do Brasil e de alguns países do exterior, para estudar, para pesquisar e para colaborar com o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Então, a convergência desses elementos do conhecimento, todos integrados, já faz, quantitativamente falando, de Foz do Iguaçu um polo universitário. Mas para que esse polo de educação se transforme realmente na base para o desenvolvimento sustentável da região, transformando isso num patamar de desenvolvimento muito superior à média nacional, é preciso que, para além da quantidade, venha o fator qualidade. Essas instituições precisam oferecer uma educação num nível de qualidade superior à média brasileira, que, infelizmente, a média brasileira é uma média de qualidade baixa. Quando comparada, vocês sabem, não preciso ficar dando exemplos aqui, mas quando comparada aos demais países do mundo, e até mesmo da América Latina, a qualidade educacional brasileira está abaixo da média. Então, este polo, para ser realmente um polo de desenvolvimento, um polo universitário de desenvolvimento, ele precisa trabalhar por uma qualidade muito superior à que é encontrada hoje aqui. E o terceiro tripé deste polo precisa ser trabalhado com a vertente de
profunda integração com as necessidades do desenvolvimento regional, as necessidades da comunidade, da sociedade local, do setor produtivo que aqui chega, que já existe, que aqui chega em Foz do Iguaçu. Para dar a sua contribuição a essa realidade, a Uniamérica já vem, aqui eu já falei isso, quantidade já tem, o que falta é a qualidade. Para dar essa contribuição, então, a Uniamérica vem para fazer um projeto que nos ajuda a elevar o nível da qualidade da educação superior aqui na nossa região. Em primeiro lugar, vale ressaltar o seguinte, esse projeto tem um viés de inserção social importante e um viés qualitativo importante. A Uniamérica, através da criação, no ano passado, em agosto do ano passado, de uma associação comunitária sem fins lucrativos, essa associação teve a felicidade de poder, na interlocução com os sócios, proprietários, donos da Uniamérica, representados pela liderança do Dr. Fuad, que aqui está, né, numa atitude extremamente generosa, onde foi transferida a Faculdade Uniamérica para esta associação comunitária sem fins lucrativos, no final de agosto do ano passado, então, portanto, há menos de um ano, né, em que pese os sócios continuaram proprietário do campus onde a faculdade está instalada, a faculdade transferida para essa associação tornou-se, perante os órgãos legais, uma associação comunitária sem fins lucrativos. A associação comunitária, que segundo uma faculdade comunitária hoje, que segundo a legislação brasileira, a nova legislação das instituições comunitárias, trata-se de uma instituição pública não estatal. Pública porque não tem dono, não estatal porque não pertence a nenhum poder, nem federal, nem estadual, nem municipal. Pertence à comunidade de onde ela está inserida. É uma associação de livre associativismo, qualquer pessoa da comunidade pode se associar a ela, já temos dezenas de associados, ninguém recebe nada, porque ela é sem fins lucrativos, não remunera seus associados, nem remunera os dirigentes da associação. Remunera, sim, professores, funcionários da faculdade, evidentemente, todos são remunerados, mas dirigentes da associação não podem ser remunerados. Temos hoje, entre os dirigentes da associação e demais voluntários, mais de 40 pessoas trabalhando voluntariamente na Uniamérica. E, evidente, mais de 300 funcionários e professores trabalhando de forma remunerada e 40 trabalhando de forma voluntária. Os líderes da associação, composta por eleitos pela Assembleia Geral, um conselho deliberativo de 5 pessoas, um conselho fiscal de 3 pessoas e 3 dirigentes executivos, todas essas pessoas em caráter voluntário. Então, para quê? Para que essa associação possa transformar o seu superávit, transformar os seus recursos e investir em projetos sociais na comunidade, principalmente o Fundo de Bolsas de Estudo Integral. Hoje a Uniamérica trabalha já estamos, mesmo começando em agosto esse projeto, já estamos chegando próximos, agora ao final do ano, devemos chegar próximo a 20% dos nossos estudantes com bolsa integral. A cada processo seletivo, a cada vestibular, há uma quantidade de bolsas integrais oferecidas, o estudante concorre a essas bolsas integrais. Mas a meta de 20% de bolsas é muito pouco para um projeto de uma faculdade comunitária com esse índice de que pretendemos aqui. Então, estamos trabalhando fortemente para ampliar as receitas da Uniamérica para que possamos viabilizar uma quantidade não de 20% dos alunos bolsistas, mas 50%, 60% dos alunos bolsistas, dando uma contribuição relevante de inclusão social para a nossa faculdade e para atender pessoas que investem profundamente em educação, que querem investir na sua educação pessoal, mas não têm condições de atendê-las. Uma vez que o poder público não consegue adequadamente absorver essas pessoas, fazer essa inclusão social. Em que pese os esforços do atual governo em relação à necessidade de inclusão social no ensino superior, as universidades públicas estaduais e federais atendem a menos de 15% da população que precisa estudar e não tem dinheiro para estudar. Se não é da parte da iniciativa privada e das instituições comunitárias, você não consegue levar essas pessoas que necessitam estudar para o ensino superior. E nos últimos minutos, para falar aqui a vocês, o modelo educacional da Uniamérica prevê uma realidade onde a gente simplesmente quer mostrar para as pessoas que, para que elas aprendam, elas têm que fazer 2 coisas. Elas têm que praticar e estudar. Ponto. O modelo tradicional de educação é um modelo just in case, ou seja, eu durante 4 ou 5 anos de faculdade recebo uma série de informações passadas pelos meus professores e quando eu estiver formado na minha profissão, talvez eu possa usá-las ou precise usá-las.
os nossos professores das suas aulas expositivas, então, passavam um monte de informações, a pessoa estudava na véspera da prova, ia bem na prova, com a expectativa de que todas aquelas informações transmitidas ao longo de 4 ou 5 anos pudessem ser úteis para depois de formado. Esse é um modelo que não funciona mais, não é tão efetivo mais quanto já foi no passado, e o mundo, as melhores instituições do mundo começaram a mudar este modelo. E a gente no Brasil segue essa mudança. Elas passam para um modelo just in time, que é um modelo onde você começa desde o primeiro semestre do curso, desde o primeiro ano do curso, colocando em prática aquilo que você aprende. A mesma prática que você tem e terá quando for um profissional da área, e não depois de formado apenas. E no momento em que você precisa colocar em prática aquele conhecimento, neste momento você aprende. E não durante um curso. Você só aprende alguma coisa quando tem necessidade de dar aplicabilidade a esta coisa. Eu, por exemplo, quando fiz meu curso de medicina na Federal do Paraná, aprendia, por exemplo, num semestre anatomia, no outro fisiologia, no outro farmacologia, 8 semestres depois ia ver um paciente, 11 semestres depois ia prescrever ou atender esse paciente no estágio. Não. Você se depara com o problema no começo e depois busca entender aquilo. Entende? Busca a compreensão para fazer aquela realidade. Então, essa mudança de dinâmica, dessa aprendizagem baseada em projetos, é o que faz uma diferença no aprendizado, uma diferença cognitiva brutal. Só que isso exige que a pessoa estude muito mais. Exige que a pessoa estude muito mais do que o normal. E aí, nós temos que criar essa cultura de estudo, que também não existe na nossa comunidade. Os nossos projetos pilotos da Uniamérica, meu tempo esgotou, então vou trabalhar aqui para encerramento. Esse tipo de sala de aula do passado não é adequado a um momento de estudo moderno hoje, onde o professor só fala e o aluno só escuta e anota o que ele fala. O mundo começou a mudar. As melhores universidades, como o MIT, já não tem mais salas assim. Universidades como lá na Sorbonne, universidades em Yale, universidades no Canadá, a própria Harvard, que daqueles grandes anfiteatros, começou a mudar para um estilo mais participativo, onde o aluno é protagonista do desenvolvimento do seu conhecimento e da sua aprendizagem. E na Uniamérica não poderia ser diferente. Começamos a trabalhar com salas, nos mesmos moldes, nos mesmos formatos. Vocês estão convidados a visitar em loco, que é muito mais bonito do que no slide, onde os alunos possam trabalhar em projetos reunidos, discutindo, aplicando, conectados à internet, utilizando uma biblioteca virtual. Cada aluno nosso tem, no momento em que ele faz a matrícula, 5.400 livros à sua disposição, no seu computador pessoal, no seu tablet, para utilizar nas pesquisas, nos projetos, fora os livros da biblioteca, impressos, né, os investimentos todos que são feitos nessa realidade. Nos laboratórios e todas as mudanças que nós estamos fazendo para que esses alunos possam estudar e aprender. Evidentemente, né, a hora que você quer mudar o paradigma, onde o aluno dê aplicabilidade, essa parte o aluno adora. Puxa, eu começo na prática desde o começo do meu curso, estou adorando isso. Mas a segunda parte eu tenho que estudar muito todo dia. Essa parte nem todo mundo gosta. E aí, evidentemente, a gente passa a ter dificuldade para criar uma conscientização e uma mudança de paradigma. Agora mesmo, a gente começou tudo isso muito recentemente, mas já tivemos grupos de alunos que vieram falar comigo e pediram transferência para outras instituições. Falaram, estou fazendo um curso superior e agora você vem com esse negócio que eu tenho que estudar. Eu vim aqui para ter um diploma, não para estudar. Eu falei, e o que você quer que eu faça? Dê um jeito. Está aqui, ó, seu documento de transferência. É o jeito que eu posso dar, porque não dá para você se formar sem estudar. Claro que o nível de exigência nosso está ficando muito alto e a gente não espera que as pessoas entendam isso do dia para a noite. Então, gradativamente, a gente começa a mudar a realidade. Nós recebemos estudantes que nunca leram um livro na vida, ou nunca leram um capítulo de um livro na vida, e ele começa na nossa faculdade e a gente espera que ele consiga ler de 80 a 100 páginas por semana. E aí, realmente, a gente tem que ajudá-lo a se preparar para essa mudança de modelo mental, para que ele possa efetivamente ser um profissional mais qualificado. Mas não temos como fazer diferente. Por que não? As pesquisas mostram hoje, pesquisas das grandes empresas nas principais cidades do Brasil, mostram que 87% dos estudantes que saem das nossas faculdades hoje não saem minimamente qualificados para a sua profissão. Então, a gente tem que radicalmente ajudar a mudar essa realidade. E não apenas dentro da Uniamérica, ajudando a todas as outras instituições da região aqui a fazer isso. Por isso, o tema cooperação é um tema extremamente valioso para a gente. Iniciamos na Uniamérica em agosto, já em cooperação, em várias cooperações com a UniOeste,
iniciamos já num segundo momento, a cooperação com outras faculdades locais. Fechamos agora uma cooperação inédita, que é uma parceria público-privada com a UNILA, onde ela não apenas ocupará o campus da Uniamérica para o curso de medicina, como fará uma total integração de uso de equipamentos, de laboratórios, de materiais da biblioteca, onde nós vamos fazer pesquisas em conjuntos com seus professores e alunos, publicações em conjuntas, registros de patentes de projetos em conjunto, né, numa situação inédita de cooperação entre grupos educacionais. Então, essa dinâmica de integração, né, a própria metodologia que nós utilizamos na Uniamérica, que vários professores da UNILA se interessaram em aprender para aplicar também nos cursos da UNILA, que em outras instituições da cidade também têm interesse. Várias instituições já pediram para inscrever seus professores nos nossos cursos de formação dos nossos professores para trabalho na nova metodologia. Então, tudo isso realmente pode ajudar e contribuir fortemente para que a gente mude a relação de qualidade em Foz do Iguaçu. E, evidentemente, isso aqui nada é relevante, porque acabou o meu tempo, eu quero só passar para o final, para mostrar para vocês só duas coisas aqui, para poder encerrar. Primeiro, então, este elemento de Foz do Iguaçu hoje está caminhando para ter tudo para ser, talvez, o Vale do Silício da América Latina. E talvez muito melhor. Não, claro, vamos guardar as devidas proporções, não temos o poder econômico que os Estados Unidos têm, mas melhor no sentido que aqui seria certamente um Vale do Silício sustentável, e com objetivos sociais muito mais relevantes que os objetivos que existem no Vale do Silício da Califórnia, onde o desenvolvimento econômico é impactante, mas a preocupação social e transformação social talvez não seja tão relevante quanto a que podemos dar aqui, a que conseguiremos dar aqui com a cultura e com o modelo mental que nós temos e utilizamos e que já tanto fazemos na região. Mas o tripé que nos levará a isso: quantidade de educação aqui, já temos muito, qualidade, estamos caminhando para atingir, e integração com o setor produtivo. Esse é o elemento mais relevante que precisamos buscar também, né? Por isso que os projetos que a gente faz, aprendizagem baseada em projetos na Uniamérica, todos os projetos que a gente faz não são projetos fictícios. Ah, vamos inventar, trabalhar o produto tal. Não. São problemas da comunidade trazidos para dentro da sala de aula para ser resolvido por professores e alunos e devolvido para a comunidade essa resposta. Nas minhas reuniões na Itaipu, com o SAMEC, com a BIB, e depois do PTI, com o Sotuio, nós trabalhamos fortemente pedindo para todos os problemas que a Itaipu tiver, porque ela tem muitos em relação ao seu comprometimento com a sociedade de toda a região, pode trazer para a gente, nós vamos levar para a sala de aula, transformar no projeto semestre, buscar alternativas de soluções e colaborar, devolver para você e colaborar para você implementar aquilo num total vínculo e comprometimento da faculdade com o desenvolvimento local e regional. Isso não só com a Itaipu, evidentemente, com todas as empresas, com todo o setor produtivo da cidade, com todas as organizações. O projeto agora mesmo, que foi apresentado aqui, já estamos fechando uma parceria da Uniamérica com o projeto Chute para o Futuro, para que nossos estudantes de arquitetura, de engenharia civil, monte as novas instalações dele, nossos estudantes de serviço social analise as condições daquelas famílias, nossos estudantes de pedagogia possam trabalhar a orientação mais adequada daquelas crianças, nossos estudantes de todos os cursos possam participar em todos os momentos, em todos os desenvolvimentos das coisas importantes que acontecem na sociedade, num nível de cooperação. Obrigado, gente. E por último ainda, se me permite uma última fala, há uma necessidade da criação de um ciclo virtuoso que nós estamos tentando fazer, que é o seguinte: com os recursos que a gente tem, 80% dos alunos que pagam mensalidade bancam os 20% dos alunos que recebem bolsas. Só que nós queremos chegar a 50%, 60% de bolsistas. Não dá para essa combinação, não fecha a conta. Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos montando uma estrutura, e claro, a gente recebeu doações, hoje tem mais de 17 empresas locais e de fora que doaram e doam para os nossos projetos, inclusive o Instituto Península, que é da família Diniz, do Abílio Diniz, esse grande empresário, essa família doou 500 mil no início do projeto da Uniamérica para a gente montar essas novas salas e comprar os laboratórios novos que precisávamos, mas isso, doações esporádicas não resolve, nós temos um processo perene, permanente. Então, esse ciclo virtuoso que eu me refiro nós trabalhamos os projetos dos nossos estudantes, os melhores projetos a gente incuba numa incubadora de empresas, em parceria com a incubadora do PTI, transformamos em empresas, essas empresas vão para a comunidade, são produtivas, conseguem se estabelecer, começam a gerar resultado positivo e devolvem para a Uniamérica o benefício de ajudada através de
de recursos para o fundo de bolsas. Para isso temos um projeto Adote um Bolsista, que algumas empresas já adotaram e outras empresas que vamos ajudar a nascer, e ela vai dar a contrapartida de ser ajudada adotando alguns bolsistas. E aí sim, daqui a alguns anos, teremos não 20%, 30%, 50%, teremos 2, 3 mil alunos podendo estudar com bolsas de estudos da Uniamérica. Muito obrigado pela atenção.